Boa tarde, segundo ano. E agora, ainda para a gente estar organizando isso aqui, né? A gente vai estar falando sobre análise combinatória. Mas agora, sobre análise combinatória, nós vamos estar falando, mas nós vamos fazer um apanhado aqui. Se ela for sem repetição, então você vai pôr aqui, sem repetição. Se for sem repetição, é análise combinatória sem repetição. Qual é a fórmula? N elevado a R, certo? Se for arranjo simples, a fórmula é essa. N fatorial sobre N menos P fatorial. Bom, mas existe também quando a gente tem o número de objetos e o número de disposições, certo? Aí ele fica assim, ó. P é igual a N fatorial, que é o que a gente aprendeu por enquanto. É claro que existe muitas mais permutações, mas até agora a gente só viu isso sobre arranjos, certo? Então, olha só, se a gente quer um número sem repetição, por exemplo, eu tenho o número 4, né? E eu quero esse número sem repetição, quais possibilidades que eu tenho? Quais são as possibilidades que eu tenho? Qual é o N que eu tenho? O N é o número. São os números sem a possibilidade de repetição. Eu não posso repetir o 3, eu não posso repetir o 2, eu não posso repetir o 1, eu não posso repetir o 0, nem o 4. Então, olha só, eu tenho possibilidades sem possibilidade de repetir, certo? Agora, se eu tiver aqui, arranjo simples, aí eu tenho o N, que, por exemplo, pode ser 4. E a possibilidade de não repetir pode ser quanta? 1. Então, eu vou fazer N menos 1, que vai dar 3. Então, quais as possibilidades que a gente tem de ter um arranjo simples? Aí seria 4 fatorial e 4 menos 3 fatorial. Aliás, 4 menos 1 fatorial, que daria 3 fatorial, certo? Então, qual a possibilidade que a gente tem de aparecer o número 4? Ou um número de possibilidades com 4 algarismos? Como que a gente faria? Vamos imaginar aqui. Vamos responder, então, dentro da primeira. Sem repetição. Seria o quê? Ele, quantas vezes? Olha, sem repetir, por exemplo, o número 4. Eu tenho 4, certo? Eu tenho o número 4, mas eu não posso repetir o 4 nenhuma vez. Então, as possibilidades que eu tenho são 3 de cada uma. Vocês concordam comigo? Porque eu posso fazer o número, por exemplo, olha aqui. 4, 3, 2, 1, certo? Eu posso fazer 3, 4, 2, 1. Eu posso fazer 2, 4, 3, 1. Eu posso fazer 1, 2, 4, 3. Tá vendo? Sem repetir, não só essas, mas inúmeras possibilidades, certo? Então, vou fazer a possibilidade aqui com um número menor, né? Porque senão a gente vai ficar aqui fazendo muitas vezes. Por quê? Porque seriam 4 elevado a quantas possibilidades que você não pode para repetir? 3. Então, seria assim, 4 elevado a 3. Então, seria 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4. 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 64 possibilidades de fazer 4 números sem repetição. Agora, vamos pensar
Se fosse sem repetição no arranjo simples, seria 4 fatorial. E aqui seria 4 menos 1, que seria o quê? 3 fatorial. Então, aqui ficava 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui ficaria 3 vezes 2 vezes 1. Corta, 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 corta. Seria o quê? 4. Possibilidade de arranjo simples. E aqui a gente tem a possibilidade que é a permutação simples. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Repararam aí que para cada análise combinatória que a gente fez, tem uma possibilidade diferente, né? Então, boa aula e até a próxima com atividades.